Vocês viram o ranking de evolução de pontos da Libertadores? Como algumas coisas mudaram? Grandes times que nem apareciam estão lá em cima, né? E os pequenos que estavam liderando lá não se encontram mais. Interessante, vamos ver. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a... Como aqui eu mostro pra vocês, no começo do campeonato da Libertadores, o Brasil tinha o Bahia, né, o Palmeiras e principalmente o Santos, né? Épocas boas de Palmeiras, da academia, e de Santos nem se falar, da época de Pelé, né? Mas estava entre os líderes, mas até no caso na década de 60. Desde então o Peñarol já liderava, né? Logo o Nacional do próprio Uruguai também pegou ali a segunda posição e ficou por bastante tempo, né? Inclusive dentro desse vídeo eu vou mostrar para vocês a evolução dos pontos, né? Dos anos 60, de 1960 até a última Libertadores de 2019, né? E o domínio uruguaio, ele seguiu na década de 70, né? Na década de 70 ele prosseguiu, né? E Palmeiras e Cruzeiro foram os brasileiros que apareceram no top 10 nessa época, né? Palmeiras nessa época, Palmeiras foi campeão nacional, né? Nos anos 70 ali, ele levantou 2 títulos, né? Então é a época que o Palmeiras estava muito bem mesmo, né? E aos poucos os uruguaios foram perdendo força, né? E assim, né? Venhamos e convenhamos, o Uruguai, até mesmo a seleção, ela foi muito forte mesmo, de brigar por títulos, Copa do Mundo, até mesmo Olimpíadas no século passado, né? Ali eles eram muito fortes, né? Ganharam a primeira Copa do Mundo em 1930, né? E a de 50, que foi dolorosa para os brasileiros, para nós brasileiros, né? Mas hoje, em poucos anos pra cá, vamos colocar aí pelo menos uns 25 anos, 30, eles perderam muita força, eles não são os mesmos, né? Não sei se... Não posso falar pra você que o futebol teve evolução, talvez eu acho que... sim, teve evolução, mas eu acho que eles teve um retrocesso, não sei te afirmar exatamente, porque você não vê o Peñarol e o Nacional com a força de chegar sempre numa final, de estar brigando, falar assim, quem tá na final, quem tá na semifinal é o Peñarol e o Nacional, né? Não, difícil, sim, acontece, claro, são grandes times ainda, né? Mas não é a mesma coisa. E os brasileiros também, eles começaram a olhar com mais carinho, né, para a Libertadores na década de 90, né? Aquela época, antes de 90, o campeonato ele não era tanto atrativo, não era, né? E a partir de 90 eles já começaram a caminhar já para ter um atrativo muito maior, né? Mas também a dificuldade, né, que o país teve, nosso país em si teve, para poder ter participantes seguida, né? Eles se alternavam bastante, né, na época, enquanto os nossos vizinhos, no caso Bolívia, sabe, Equador, Colômbia, conseguiam repetir repetir subsequentemente uma edição atrás da outra seus times, né? Repetitivo, entendeu? Isso explica inclusive o modesto Bolívar, né? Estava na frente dos brasileiros em pontos, inclusive em 2001. Como hoje, o que a gente vê hoje esquece, era muito diferente antes, né? Em 90, a partir de 90 as coisas começaram a mudar, né? E assim, essa liderança de pontos, de pontuação se dá porque vocês reparam, não só a partir da década de 90, mas hoje em dia, para repetir um time na Libertadores, hoje não vou falar hoje, né? Mas depois que houve essa mudança que os mexicanos saíram, que em vez de 4, 5 brasileiros classificados, hoje está indo 8, 9, né?
Também se dá também porque a gente também tá levando, ganhando a Libertadores, e isso já dá um acesso, né? A gente vide aí o Grêmio que ganhou recentemente, o Flamengo, né? Então isso aí já dá uma diferença, mas poxa, a gente tem muitas vagas aqui. Eu particularmente não gosto disso. Eu vejo que o campeonato ele tem que ser bem disputado, e para mim teria que ir 4, né? O quinto disputar uma repescagem, uma pré-Libertadores, né? Coisa desse tipo, entendeu? Mas poxa, a gente chega a mandar 8, 9. Nessa edição de 2020 a gente tá com 7 times. Poxa, 7 times, eu garanto pra você que quando classificando todos os 7 para as oitavas, pode ter certeza, é um confronto brasileiro na certa, entendeu? Né? Daqui a pouco é Libertadores do Brasil. É complicado, mas é isso. E aí já nessa época de 1990, era muito difícil conseguir repetir, né? Porque você via um ano e o Palmeiras, ou 2 anos seguidos era o Palmeiras e São Paulo, exemplo, já no outro ano seguinte já não repetia, já não conseguia a vaga, e iria o Corinthians e o Flamengo, exemplo, lá o Flamengo e o Botafogo, né? E sempre estava variando, né? E ao longo de um determinado tempo, os uruguaios eles foram perdendo força, né? Houve um crescimento muito grande dos argentinos, dos paraguaios, né? Os argentinos, inclusive, vocês podem pegar na história, até mesmo de Copas do Mundo, eles foram aparecer mesmo com bastante força ali, dos anos 70 para frente, né? Passarella, Maradona, ali começou a aparecer muito jogador bom, né? Fora de série, né? E na década de 2000, o Boca Juniors e River eles subiram no ranking, né? O River tomou a vice-liderança do Nacional do Uruguai em 2003 e desbancou o líder Peñarol, né? O River mesmo ele veio numa crescente muito grande, né? A gente tem aí nos últimos anos eles campeão, vice-campeão, tá sempre brigando, ele tá sempre ali. O River ele cresceu demais, né? Entendeu? E isso em 2006, né? No auge da crise dos uruguaios, né? Os uruguaios entraram numa crise grande ali, né? E conseguidas boas campanhas, o São Paulo, né? São Paulo apareceu ali no top 10, isso no ano de 2010. Em 2013 o Nacional assumiu a liderança, mas novamente superado pelo River em 2015, né? River, como dito, cresceu bastante, né? E em 2018 o Boca subiu para o 3º lugar e superou o Peñarol, né? Superou o Peñarol, né? Entre os 10 ali o Grêmio se juntou ao São Paulo, né? No grupo dos 10 primeiros. E no ano passado, 2019, o Palmeiras e Cruzeiro também entraram no top 10, né? O Cruzeiro a gente pode esquecer, por mais que ele esteja numa crise, caiu para a Série B, etc., mas não deixa de ser um grande time, né? Ele sempre, quando ele entrou na Libertadores, sempre deu trabalho, foi time de grandes campanhas, né? Mas é isso aí, e como vocês veem aqui, o ranking, né? Atualmente o ranking, né? Até 2019, o ranking tá assim, tá o River com 540 pontos, o Nacional do Uruguai com 498, o Boca Juniors com 475, Peñarol com 452, Cerro Porteño do Paraguai com 376, Olímpia 369, né? O Grêmio 330, Palmeiras 294, Cruzeiro 285 pontos e o São Paulo 281. Mas é isso aí. E eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem a evolução dos anos 60 até 2019, para vocês terem um melhor entendimento.
back? You're gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.